Enquanto você treina. Um podcast de Veja. Apresentação: Edgar Maciel. Olá, seja bem-vindo ao Enquanto Você Treina. Um bom dia, uma boa tarde, também boa noite para você que está nos ouvindo na esteira, está tentando terminar aquele abdominal difícil ou simplesmente aí na preguiça do sofá, esperando aí uma inspiração divina para começar algum exercício. Sim, esse podcast é para você. E aqui do meu lado, Daniel Bergamasco, editor digital de Veja, para me ajudar nessa apresentação. Tudo bem? Tudo bom, Edgar? E bom treino para quem está nos ouvindo. Bom treino para você que está começando, está na metade aí da sua corrida ou da sua sessão de exercícios, porque aqui a gente tem duas convidadas muito especiais para começar esse episódio. A primeira delas tem um emprego, acho que é dos sonhos de 10 entre 10 pessoas, né, Daniel? Mas ela vai falar que não é. Ela vai Aposto. falar que não é, com certeza. Eu vou confirmar que é. É sim, gente, tá tudo ótimo. Você sempre sonhou com esse emprego? Olha, eu nunca tinha imaginado ter essa função. É? Fazendo mistério. Conta aí primeiro. Ela é Helena Galante. Tudo bem, Helena? Tudo bom. Obrigada. Seja bem-vinda, porque ela pode provar todas as comidas. Também acho que... Quantos restaurantes você já sabe que passou aqui em São Paulo? Você tem noção? Olha, Você já fez essa são conta? muitos. É difícil de contar? Para mais de 5 mil, acho, não sei. 5 mil? Ó, a Helena Galante é editora de Vejinha, da Comer Bebê e também comentarista da CBN. E também acho que ela é a pessoa com o maior acervo de fotos em restaurantes no Google Images. Olha, É científico. troféu é meu, pronto, Troféu. Científico. Né? Seja bem-vinda, Helena. Tudo Obrigada. Bom treino para quem tá nos ouvindo. Vamos falar de comida, de treino. atividade física, tudo junto. Tudo junto. Não tem como falar de atividade física sem pensar em comida. Porque a nossa convidada, a nossa segunda convidada, tem um blog muito interessante que eu confesso que está viciado na leitura, chamado Não Conto Calorias. Ela é a nutricionista Marina Nogueira. Tudo bem, Marina? Tudo bem, obrigado pelo convite, bom treino. Seja bem-vinda. Obrigada. Acho que a gente pode começar o papo, né, Daniel, falando sobre essa questão que é a conversa que a gente vai ter aqui durante os 30 minutos, sobre emagrecer ou manter o peso e também manter uma rotina de comida naturalmente, né? Exatamente. E eu tive a ideia de convidar a Helena para o podcast, que eu trabalhei na Veja São Paulo e me lembro, quando eu cheguei e conheci a Helena, o Arnaldo Lorenzato, depois veio o Saulo Yassuda, as pessoas que fazem a crítica gastronômica. A Helena me contou, meu trabalho é comer pastel, coxinha, brigadeiro, sorvete todo dia. As comidinhas de sonhos de todo mundo. E muitas vezes na temporada ali de preparação para a edição Comer e Beber, todos os dias, né? Todos os dias. Na verdade, a edição sai uma vez por ano, são publicados 800 estabelecimentos, mas a equipe toda de gastronomia visita mais de 1.000 todos os anos, porque a gente seleciona realmente só o melhor. Então, perto da época de publicação, o número de visitas aumenta muito mesmo. Eu comecei na gastronomia por comidinhas, que é a parte que eu mais gosto mesmo. Doce, pizza, sanduíche, hambúrguer, que eu adoro, batata frita, só que são comidas um pouco pesadas mesmo, mas eu trazia muita coisa para a redação. Vai, Daniel, fala a verdade que eu compartilhava. Você provava bastante, Daniel? Provava os doces. Os doces. Mas enfim, foi uma surpresa quando eu entrei, na verdade, a Vejinha foi meu primeiro emprego. Foi meu primeiro estágio, na verdade, estou lá há 13 anos. Eu tinha um sonho de fazer jornalismo cultural, que hoje em dia eu também faço, mas eu acabei indo cobrir férias da pessoa que fazia comidinhas. Porque eu percebi, assim, eu achava a rotina realmente muito interessante, né? É sedutor. Nossa. Sair para ir tomar café, mas conhecer a sorveteria. Quantas sorveterias tem em São Paulo? Eu ficava muito intrigada. Uhum. E aí a repórter que estava na época cobrindo saiu de férias e eu falei, deixa eu tentar, deixa eu ver como é que é. E foi uma experiência muito diferente, na verdade, de tudo que eu já tinha comido antes, porque eu fui aprender a comer muita coisa e aprender a degustar, que eu acho que isso é o que mudou minha vida e a minha relação com comida para sempre. Tem diferença nesse comer e degustar? Há uma diferença, uma barra que separa os dois lados? Quando a gente estuda, degustação é comer com atenção. Eu acho engraçado esse termo, porque depois a gente vai falar, a Marina pode falar mais aqui de mindful eating, tem muitos termos que evoluíram disso. Mas quando você tecnicamente está aprendendo a degustar, o que é ensinado você tem que fazer tudo com atenção. Então a gente pega muito a terminologia do vinho, que ajuda, a degustação de vinho ajuda para a degustação de pratos também, para as receitas, a forma como você faz. Então, observar a aparência primeiro. Como é? Você chegou no restaurante ou no café, enfim, ou na lanchonete. Vamos lá.
Como é o seu trabalho? Vou contar que a gente chega sem avisar, isso é importante também, e pagando a conta no final. São duas coisas que as pessoas... Mas eu tenho uma curiosidade, você vai me confirmar aqui. Muitos restaurantes têm fotos do Arnaldo Lorenzato, da Helena Galante. O atendente já sabe, ele chegou. Tentam descobrir os críticos. Tentam. Tem foto dos críticos, mas eu vou falar que essa história de atenção vale para os garçons também. Eu já fui muito maltratada em restaurante, que no fim tinha minha foto na cozinha, depois eu vi ali, a hora que o garçom abriu a porta, tinha minha foto na cozinha, e o garçom não me reconheceu e esqueceu de trazer cardápio. 5 minutos de treino, para quem está treinando, 5 minutos. 5 minutinhos. Pronto. Já dá para fazer mais ou menos, se você está na esteira, 1 quilômetro, mais ou menos. Olha, é bom, essa conta de quilômetros rodados eu ainda não tenho. Mas enfim, você chega no lugar, você presta atenção em tudo que está acontecendo. Tem fila, não tem fila, te reconheceram, tentaram te passar na frente, a gente não aceita, porque a ideia é ter realmente a experiência do cliente no final. Você vai disfarçada? Não, disfarçada não. Não adianta. Hoje em dia é muito difícil, a pessoa consegue... Enrola o cabelo, coloca um boné, assim. Tem histórias no jornalismo gastronômico de pessoas que já se fantasiaram, faziam tudo para ser anônimas. Hoje em dia acho que é impossível e a gente conta nos eventos. Estamos sempre lá, eu e o Arnaldo, apresentando tudo, então as pessoas conhecem, não tem problema, mas aí ok, a gente entra lá e quer contar como é a experiência de um restaurante ou de uma lanchonete para o público. Então a gente está... É um trabalho de reportagem mesmo, então eu quero saber, esse prato foi apresentado de que forma? O lanche foi jogado assim na minha frente, ou o garçom prestou atenção, trouxe um guardanapo, não trouxe? Será que a quantidade de sal, tem muito sal, tem pouco sal? O ponto da carne tá bom, tá ruim? Essa batata frita tá crocante, não tá crocante? No final você começa a comer tudo com mais atenção, o que é muito mais prazeroso. Sabores no final, são diferentes. Os sabores, na verdade, você só tá prestando atenção em tudo, né? Às vezes, quando você come ali com pressa, pizza de fechamento do Comer e Beber, às vezes a gente vai vara a madrugada ali fazendo o fechamento final da revista, que é uma revista grande, que sai só uma vez por ano. Aí, aquela pizza que a gente come no fechamento, a gente nem sabe dizer do que era mesmo essa pizza aqui, ó. Eu só tava comendo e sentada aqui no computador, fome, né? Era só para matar fome. É diferente quando a gente vai fazer uma avaliação. A gente quer contar toda a experiência que vai ser. De um lugar muito simples, de uma pastelaria na feira. Eu lembro quando o Pastel da Maria ganhou de melhor pastel, e o que eles tinham de muito diferente era um atendimento impecável. A pessoa te atendia sorrindo, perguntava qual era o pastel que era o seu favorito, você gosta de vinagrete, não gosta? Tem aqui um molhinho de pimenta que eu fiz, põe só uma gotinha que é muito forte, não sei o quê. Tinha um cuidado todo muito grande, isso é muito legal de contar. Só que isso mudou a minha relação com a comida radicalmente, porque eu nunca tinha comido prestando tanta atenção, e agora, uma vez que você presta atenção e você descobre o quanto é mais gostoso comer prestando atenção, aí você tem vontade de fazer isso sempre. Vocês comem até o fim? Come tudo? Num dia você come vários pastéis, vários pedaços de pizza? Não, essa é a verdade. A gente acaba comendo muito menos, porque você tem uma frequência de visitas muito intensas e você não tem mais tanta aquela compulsão de comer tudo até o final. As porções são grandes, os restaurantes trabalham com porções grandes, na verdade. Às vezes mais do que o suficiente para a sua fome. Muitas vezes porções que dariam para 2 pessoas, que a pessoa fala que é para uma pessoa só, a gente anota isso também, quando o garçom não dá essa dica. Mas muitas vezes você degusta, come 1, 2, 3 garfadas e às vezes embrulha para viagem, não tem problema. Se a pessoa sente culpa de deixar a comida no prato, pode embrulhar, sempre vai ter alguém no caminho que você pode encontrar, trazer para a redação, para as pessoas experimentarem. Marina, se a Helena, por exemplo, fosse contar cada caloria que ela come durante um teste em um restaurante, a gente precisa tirar essa neura, né? Acho que muito do que você trabalha, faz nas suas consultas, é exatamente isso, né? De parar de contar as calorias. Primeiro porque ela nunca vai conseguir acertar. A gente nunca sabe como o prato foi preparado, né? Em restaurante, principalmente. Você tá em casa, você conta, vai fazer principalmente de confeitaria, ou vai fazer um bolo, 2 colheres de manteiga, enfim. Daí dá para ser mais certeiro. Mas quando você come fora, você tá exposto a coisas que você não sabe o que tem ali. E muita gente, principalmente quem não sabe cozinhar, não tem nem noção do que vai num prato. Então, já começou errando. Outra que isso não faz sentido, porque se contar a caloria funcionasse, a gente não ia ter esse tipo de problema de comer com culpa, de ganhar peso porque comeu demais. Então, se ela fosse contar, ela ia viver numa prisão, ela não ia conseguir ter esse trabalho, porque ela ia ficar assustada. Um dia ela deve comer muitas calorias e o outro dia ela deve comer uma quantidade razoável, né? E o grande problema de quem conta é que geralmente o dia que você se excede, no outro dia você tenta restringir, e aí você come menos do que você precisa. E aí vem a vontade de comer mais, né? Que é a compulsão, ou comer mais impulsivo, mais compulsivo, que a gente chama de hiperfagia, né? Que é comer muito.
Então, não faria sentido nenhum, né? Por isso. E quando você consegue comer desse jeito que ela está falando, óbvio que não é tão fácil, é um tempo construindo com atenção e etc. Para que número? Não faz sentido. Acho que né? eu iria enloquecer se eu tentasse Iria, fazer isso. com certeza. Porque alguns menus têm, né, a quantidade de calorias de cada prato. Por exemplo, se você vai no Big Mac, lá no McDonald's ou em outro fast food, Sim. tem a quantidade de calorias. Pois Você é, olha ali, mas- fica naquela neura. 10 minutos. 10 minutos de treino, um terço de treino já. Você acha que faz sentido você ir no McDonald's da vida, né? Vamos dar esse exemplo, comer um Big Mac. Você sabe que, enfim, aquilo não é a base da sua alimentação, não tem que ser, é um alimento que eu gosto de chamar de recreativo. Para que você precisa saber a caloria daquilo? Você está indo lá se divertir, né? Vai comer, come, aproveita, come o picles, sem picles, do jeito Marina, que mas você quiser. durante uma dieta, durante uma fase de perda de peso, não pode ser uma estratégia? É uma estratégia adotada pelo vigilante do peso, com pontos, tem aplicativos em que você conta. Você acha perigoso, é isso? Pode ser uma estratégia, mas assim, hoje o que a gente percebe, né? Enfim, não é uma percepção, isso é uma coisa científica. Dieta restritiva, de uma maneira geral, é mais prejudicial do que benéfica. Porque a partir do momento que você faz uma restrição grande calórica, geralmente você come menos do que você precisa, então você põe o seu metabolismo lá embaixo. O que isso quer dizer? Que você tem mais dificuldade de gastar energia. Então, vou falar de uma maneira bem leiga, né? Você fica lá se privando um monte. Então, eu vou comer, sei lá, 1.000 calorias por dia. Na hora que você comer um pouco a mais, é como se o seu corpo falasse assim, esse louco. Tá, hoje ele me deu a mais, eu vou guardar, porque eu não sei quando ele vai me fazer passar por isso de novo, né? Então, esse é o primeiro ponto. Existem uma minoria, tem uma pessoa, com certeza você conhece alguém que fez uma dieta restritiva que deu certo, a pessoa emagreceu e ficou, mas é a minoria da minoria da minoria. Então, essa estratégia tem que ser muito bem, assim, bem observada, né? Muito bem acompanhada. E não dá para ser uma medida geral. Porque quando você fica só com base na caloria, o que acontece? Se eu falar com você, olha, você pode comer 1.200 calorias por dia. No dia que você quiser comer um brigadeiro, você vai comer só um brigadeiro. Isso é saudável? Do mesmo jeito que só comer banana não é saudável, só comer salada não é saudável. Então, assim, funciona. Eu não vou falar que 100% não funciona. Não, deve ter 2% ali que essa estratégia é legal. Mas na grande maioria. E o número de quem tentou perder 5 e ganhou 20 também é altíssimo. bastante grande. Né? Exatamente. Pra mim é quase um terrorismo nutricional. Porque você fica nessa noia. Noia. E 24 aí horas tem por o dia. mecanismo de apertar o botão do dane-se, né? Que eu não vou comer o chocolate. E aí, quando você come um pedaço, você fala, dane-se, agora eu vou comer a barra Dizem que é inteira. o pensamento Jaque, né? É Já que eu Jaque. comi Isso vale para dinheiro também, né? Pra tudo. Entrou no cheque Já que eu especial, já gastei tô no tanto, cheque especial. Já tô no cheque especial, agora a ladeira É, abaixo. a mesma coisa. Só que é a mesma coisa, o nosso corpo pegou um cheque especial. Você fica lá, pra você cobrir aquilo juros, tá correndo. É uma corrida, você fica correndo atrás do próprio rabo. Não Então faz vamos fazer um muito projeto sentido. Fit and Rich, que vai ser organizar as contas, você que está nos ouvindo no seu treino, organizar as contas e a balança. E hoje, é igual hoje em dia, né? Mindful eating, enfim, comer com atenção plena, todas essas vertentes que estão surgindo, é isso que a Helena faz. Que é comer com atenção. É fácil? Não. Porque geralmente quem chega querendo fazer essa estratégia é uma pessoa que está há 15, 20 anos nessa prisão, porque é uma prisão. Fazer dieta é uma prisão, é um cabresto, né? Então não é simplesmente virar a chave, mas é totalmente possível. Mas Helena, você não ficou com medo dessa sua nova profissão, quando você começou, mudar a tua relação com a comida? Você não ficou com medo de que isso acontecesse? Eu fiquei com medo de engordar, né? A verdade era essa. Eu tinha um passado alimentar muito Cruel. Pois é, eu tinha sido uma adolescente gordinha, ou pelo menos na minha cabeça era. Isso hoje em dia, às vezes eu olho foto e falava, nossa, acho que talvez não era tanto do jeito que eu imaginava que fosse. Mas enfim, quando eu tinha 12 anos foi a primeira vez que eu fiz dieta. Eu lembro de, ainda pequena, fazer dieta. Fui parar nos Vigilantes do Peso quando eu tinha 14 anos, então fazia ali o sistema de anotar, que eu achava muito interessante, saber o que eu estava comendo, eu nunca tinha prestado atenção nisso, mas... Enfim, aí comecei a emagrecer muito e comecei a ficar nessa paranoia de, ok, agora eu tenho que tomar muito cuidado, não posso, se eu quiser comer uma bolacha recheada, ainda era bem criança ali, o paladar bem infantil, não posso agora, porque senão depois como é que eu vou compensar? Então eu tinha um medo muito grande disso e nunca gostei de atividade física, eu tinha essa ideia na cabeça de que isso não era pra mim, eu era uma criança que gostava de ler, que gostava de ficar sentada, de ver filme, não era uma criança muito ativa, então eu tinha uma relação
situação complicada, a hora que eu falei, ó, bom, agora eu vou começar com isso, agora que vai piorar tudo. Você acaba de escrever um jornalista. Jornalista é aquela pessoa que não que sai da educação física e ia para a biblioteca. Confere, Edgar? Confere. Eu, antes de fazer nutrição, Eu era até péssimo. o meu terceiro ano do colégio, eu quis fazer jornalismo. E eu era essa pessoa também. Não, foi muito curioso, assim. Hoje eu olho para trás para esse período um pouco adolescente instável emocionalmente ali, achando que tinha que ser muito magra, que tinha que ser... A aprovação viria por essa via. Eu vejo vantagens também que eu aprendi naquela época. 15 assim, minutos. 15 minutos de treino. Foi a primeira vez que eu prestei atenção à quantidade de água que eu bebo. Nunca tinha me falado. Hoje em dia todo mundo fala, né? Tem que beber água, tem que beber água. Eu nunca tinha nem pensado nisso. Eu bebia refrigerante, bebia suco e água nem passava pela minha cabeça. Foi a primeira vez que eu comecei a prestar atenção na quantidade de água. Foi a primeira vez que comecei a comer salada. Sim. Porque até então eu achava que não. Fruta, Não né? precisava. Não preciso. Olha, então tem salada, tem fruta, é coisa que você quer que a sua mãe te manda comer, e você fala, não quero, mãe, não vou comer. Aí você fala, olha, ok, é gostoso isso daqui, talvez eu possa. E quando eu comecei, na verdade, a trabalhar com isso profissionalmente, eu coloquei na minha cabeça e falei, ó, eu vou ter que arranjar um jeito de fazer isso de uma forma tranquila. Porque se eu ficar muito nervosa, toda vez que eu vou ter que comer uma fritura, eu vou comer fritura todos os dias, praticamente. Como é que eu vou fazer isso? Mas eu também não quero comprometer minha saúde. Então, eu não vou me jogar de cabeça nesse milkshake aqui, tomar um até o fim sozinho e depois pedir mais um para levar para viagem, como eu faria, talvez, quando eu tinha vontade, quando era adolescente. Ok, isso não vai me fazer bem, então como é que eu posso fazer isso de uma outra forma? Todo o trabalho com jornalismo gastronômico me ajudou muito. Eu algumas vezes tive acompanhamento de nutricionista também, para conseguir, inclusive, isso, achar um equilíbrio, assim, ó. Se eu vou almoçar fora e vou jantar fora, o que eu posso comer no meu café da manhã que complemente, né? Porque às vezes é isso, a hora que você vai almoçar num restaurante, a gente não vai pedir só uma saladinha ou uma batata e uma proteína animal, não é isso, assim. Você vai pedir o prato mais gostoso da casa. Então, o prato mais gostoso da casa é o filé à parmegiana com fritas, então filé à parmegiana com fritas que eu vou provar. Marina, quais são as grandes tentações que os pacientes relatam ali? Quem quer... Nossa, difícil essa pergunta, porque eu acho que eu ficaria uma hora falando aqui. Mas eu acho que antes das tentações, o maior medo é esse. É do tipo, então quer dizer que eu posso comer de tudo, mas eu não vou engordar? Esse é o maior medo. E comer de tudo não é comer tudo. Bem, a Helena está contando. A história que ela contou, a história da maioria dos pacientes, a história que ela contou, o que ela fez depois, é também o que a gente sugere. Mas, assim, os maiores medos é carboidrato, qualquer fonte de carboidrato. As pessoas têm medo de pão e de arroz Pão hoje em dia. é uma coisa Não é assim... tão gostoso, né, gente? É um mistério. E tem tanta gente que gosta de comer um pãozinho francês à noite com queijo e não come, sabe? Assim, é impressionante. Doce, em geral, fritura, fruta, suco de fruta. As pessoas não podem. Imagina, eu vou tomar um suco de laranja, eu vou engordar. Tudo parece vilão da novela das 9, E né? o que é mais liberado é a proteína. Só que proteína, carboidrato, gordura, tudo engorda do mesmo jeito. Depende do jeito que você come. Qual é o caminho? Olha, não tem uma receita, porque depende de cada um. Mas, de maneira geral, comer sem essa culpa, sem esse medo. É aprender a falar, achar o ponto da saciedade. Tem muita gente que come e só sai da mesa quando tá tipo, nossa, eu tô cheio. Não, você não tem que estar cheio, você tem que estar satisfeito. Aquilo tem que ser suficiente, te deixou feliz, te alimentou, matou sua fome e estava gostoso. Você pode comer um filé parmegiana desse jeito tranquilamente. Tirar essa prisão, não vou te contar caloria, de só comer fit, porque, e aí? Você nunca vai estar saciado, sua fome nunca vai estar saciada, na hora que o corpo da gente sabe, na hora que ele falar, meu filho, sai da frente que eu vou comer, aí você vai comer dobrado, Imagina entendeu? que isso não é sustentável para qualquer um, né? Não, e é biológico, não é uma questão de, eu sou um gordo sem vergonha, isso não existe. Isso é um estigma. É uma questão de você tem que aprender a lidar com isso. Não é controle, é calma, respira. Óbvio, eu tô falando desse jeito, parece lindo. E é bonito quando acontece. Mas não é fácil. Agora, a pessoa tem que rolar uma entrega. E ela tem que entender muitas vezes que a perda de peso, ela é concorrente com esse tipo de comportamento. Então, por um momento, você chega para emagrecer e para ter paz, né, na sua relação com a comida, às vezes você tem que deixar a perda de peso um pouquinho de lado, para depois você investir nisso. E dá certo.
Assim, dá certo, cientificamente comprovado, no consultório é o que a gente vê o dia inteiro. A pessoa, então, no consultório, você se lembra de exemplos em que a pessoa estava naquela guerra com a balança e ela deu uma trégua nessa E aí perdeu peso. bandeira branca ali e acabou naturalmente... Perdendo peso. Óbvio que, assim, eu não vou ser hipócrita e falar, ficaram magras. Não. Ficar magro, aí é outro assunto para outro episódio. Mas tem muita gente que, sim, perdeu peso. Tem muita gente que falou, putz, eu prefiro ficar no peso que eu tô e ter essa paz aqui. Que é muito positivo, porque a pessoa tem saúde física e mental, que é muito importante. Mas tem esses casos também da pessoa falar, não vou mais, chega de dieta, não vou mais ficar brigando com a barra de chocolate. E chega uma hora que ela fala, Marina, tem 2 semanas que eu nem sei o que é um chocolate. Porque você pode. 20 minutos de treino, corre, força aí, que tem mais 10 pela frente. Mas eu acho que, para mim, isso se dá um match para mim. Porque meu processo de emagrecimento, nesse último ano, perdi 12 quilos, foi quando eu deixei de ficar noiado com a alimentação. E isso ocorreu muito naturalmente. A aliança do exercício físico com a comida, de comer o que eu queria comer naquele momento, eu acho que essa combinação perfeita. Não sei se funciona para ti assim também, Daniel, ou se funciona para ti também assim, Helena. Não nego nem confirmo. Não confirma? Informação exclusiva. Olha, eu vou dizer uma coisa aqui que eu acho que tudo tem quando você muda a chave, na verdade, para uma chave de cuidado e não uma chave de restrição. Lá na Vejinha agora eu edito também a coluna de felicidade. Então, falando de comida e de felicidade, felicidade aí sim, eu acho que é o que inegavelmente todas as pessoas querem. E muitas vezes perda de peso, emagrecimento também é um sinônimo ali. Se você perguntar de novo, mas por que isso? Tem no fundo, porque eu vou ser mais feliz se eu fizer isso. Eu acho que o que eu entendi é que eu tinha que cuidar das coisas. E é o jeito que você faz mesmo, que seja o jeito de comer, o jeito de fazer atividade física. Eu achava que eu não gostava de atividade física, por exemplo. Até que eu encontrei um grupo que treinava em grupo e a ideia era falar, como é que você pode treinar de uma forma presente. Então, eu tinha um passado de yoga que eu achava muito legal, todos os exercícios respiratórios, toda a preparação para a meditação que o yoga faz, que eu acho muito legal. Então, eu já tinha um pouco isso. A hora que eu cheguei e falei, bom, dá para fazer musculação desse jeito também? Então, dá para fazer um exercício na barra também, prestando atenção em como meu corpo tá, sem colocar raiva e agressividade ali na coisa, sabe? Eu acho que atividade é muito importante. Eu acho que isso mudou mudou na minha cabeça o quanto a gente foi feito para se mexer mesmo. A gente tem que se mexer, vamos se mexer, e podemos do jeito fazer. que a gente gosta, né? Porque o que a gente escuta é, eu preciso correr para emagrecer, porque o fulano perdeu não sei quantos quilos correndo, porque ele gosta de correr. Talvez não adianta te colocar. Seja natural, né? Você tem que com procurar. gosto da atividade Tem física. gente que faz aula de circo, porque não se encaixa numa academia, tá tudo certo, entendeu? É tirar o peso das coisas, é isso. Felicidade é justamente quando a gente tá em paz, né? Então, na alimentação, na atividade física, com certeza, esse é o caminho. Não é fácil, mas esse é o caminho. E comida tem que ser felicidade. Comida é cultura. Você fala, eu falo de cultura, comida é cultura, é tudo, né? História. Agora eu tenho uma curiosidade, Helena. Você ali passa o ano todo comendo no Fazano, nos restaurantes do Alex Atala. Não pode chamar uns convidados, eventualmente. Mas eu fui com o Arnaldo. A Helena nunca me chamou, mas o Arnaldo Lorenzato já me chamou. Mas eu sou. Então depois uma chamada, hein? Péssima companhia. Depois eu vou deixar meu contato aqui. Companhia, porque eu sou enjoadíssimo para comer. Mas já fui com o Arnaldo e é realmente impressionante a parte técnica da avaliação, de olhar as unhas do garçom, o que está acontecendo na mesa do lado, ir ao banheiro. Eu sempre admirei o Arnaldo, todos os jornalistas de gastronomia da Veja São Paulo. Mas foi impressionante. Eu achei impressionante o tecnicismo mesmo, ali a arte que é comer. Agora, você come nesses lugares bacanas o ano todo. O padrão ali muda muito? Não tem nem a ver com o tema fitness, mas eu digo, fica mais difícil comer mal depois disso, improvisar um PF, alguma coisa? Nada, eu acho que a gente aprende também, eu acho isso legal da Vejinha, que não é só especializado na alta gastronomia, nem na baixa gastronomia. Então a gente aprende a circular por esses mundos. Então a hora que você vai no Fazano e que você paga o preço do Fazano e que tem o ambiente do Fazano, tem uma expectativa ali de qualidade de atendimento, de qualidade de prato, de louça, de tudo. A hora que você tá indo comer o pastel na feira,
é outra expectativa mesmo. E pode ser uma experiência igualmente maravilhosa. E tem questões técnicas a ser avaliadas em todos os ambientes disso. Então, ó, a gente está aqui comentando, fui provar o PF outro dia aqui de trás do prédio da Editora Abril, na freguesia do Ó. O que tinha no PF? Um pote de pimenta gigantesco. Eu falei, olha que curioso, aqui ó, é um prato que vem servido na bandeja, uma porção gigante, tudo acompanha ovo frito. Você fala, olha que curioso, ok, todas as porções, não importa se era panqueca de carne, se era... ovo frito. Tinha ovo frito junto, além do arroz feijão com muito bacon. Você fala, bom, ok, então a carne é usada como tempero aqui também, não é só um complemento, um nutriente, é um tempero também. E um potão de pimenta grande. Você fala, bom, ok, eu vou avaliar, fiz aqui uma brincadeira. Na verdade, não escrevi na Vejinha que o PF não era tudo isso também, mas olha, tem o seu valor ali, tem um... E é um jeito de não pensar em se eu tô comendo carboidrato, proteína, lipídio, você tá pensando na comida, Tá comendo né? comida. Isso é interessante Não é uma também. tabela periódica. É. Você come comida. Marina, e agora a gente já está com 25 minutos e 15 segundos de treino. Tá né? Passou acabando. um pouquinho. Do esforço final. A hora do esforço final. Como é a alimentação no dia a dia de uma nutricionista? Tem suas escorregadas ou não dá para chamar de escorregadas? Eu acho... Você tem aquele comfort food assim que você, hoje eu vou comer. Total. Tem? Eu acho que Qual é? depende da nutrição, eu vou te falar. Eu acho que depende da nutricionista, né? Porque, enfim, tem as nutricionistas que são nesse estilo que a gente espera que o nutricionista seja. Como eu sou uma nutricionista... Bem, eu gosto de falar que eu que sou normal, né? Algumas que não são. É normal, enfim, eu como... Obviamente, eu tento manter uma rotina de estrutura, né? Café da manhã, almoço, o que funciona pra mim. Não é comer pequenas porções, é comer porções maiores, etc. Enfim, jantar, eventualmente eu gosto de comer um prato, eventualmente um lanche. Normal, eu Mas você adoro um McDonald's. Você não é aquela adoro pessoa McDonald's. chata, assim, que come... Eu acho... Não, chata não, eu Zero acho chata. irritante, mas que come meio diamante negro, Não, embrulha e guarda na gaveta não. pro dia seguinte. Não, Tem aquele negócio também, você come de 3 em 3 horas, Não, para tudo. não pra como. comer. Eu não, pra mim não funciona. Tem gente que funciona. Eu adoro comer. Eu fiz cozinha profissional no Senac. Eu sou de Minas, eu fiz lá. Então eu amo viajar para comer. Então eu como de tudo, assim. Eu não como mamão e beterraba, são as duas coisas que eu me nego a comer. Poxa vida. Não gosto. Mas de resto, como de tudo, é normal. Como tem época que eu tô na fase de, todo dia eu como uma sobremesa, eu sou mineira, eu amo doce de leite. Mas eu tenho alguns comfort food, por incrível que pareça, no McDonald's é uma coisa que, putz, eu tenho uma memória assim, de Afetiva? infância muito grande, mas eu tenho uma tal de sopa de colher, que minha mãe fazia uma sopa de batata, cenoura, vagem e espaguete, que eu chamo de sopa de garfo, porque eu como de garfo. Tem algumas coisas, assim, realmente a minha alimentação é bem normal, não sou a pessoa que come frango com salada, não chega perto de mim, adoro um bom, belo capelete, Nossa, que delícia. adoro uma massa. Qual que é o teu comfort food? Sei. A minha, arroz feijão. Arroz, feijão? Quando começa uma intensificação ali do comer e beber, Imagino, deve você dar uma começa a vontade. comer comidas Sente falta, né? muito gostosas, mas muito fora do normal de comer todo dia. Então, eu vou comer peito de pato, depois vou comer uma massa, depois vou comer um lanche, uma comida vietnamita, depois uma grega. São muitas diferenças, né? Aí eu chego em casa, às vezes, e falo, nossa, eu queria um arroz feijão. Sim, Só eu um Imagina, arrozinho com aquelas feijão. trufas brancas em plena segunda-feira. olha Difícil, Daniel, chato. difícil. Aquele foie gras na Isso, terça. Que chato. Daí E fala você? assim, tudo que eu preciso é de um arroz feijão. E você, Daniel? Eu É. eu gosto de comer de tudo. De tudo? Não É, tem uma assim, não tanto. Mas não tem uma preferência Eu não gosto doce ou de bagaço salgado, segredo, sobremesa? Não, ou... tudo. Sorvete, vai, pronto. Tá. Sorvetinho. Agora, bom. Marina, quem está nos ouvindo que tem uma relação difícil com a comida, que comer, às vezes, as coisas gostosas, o comfort food, o que for, vira uma tortura, porque a pessoa está comendo, já se sentindo culpada. Dá para indicar um primeiro passo? Dá. Ler sobre o assunto. Assim, eu acho que a leitura é a primeira coisa, não sobre alimentação fitness, nutrição, não é para ir no Google falar como emagrecer, não. Ler sobre comportamento alimentar, sobre comer com atenção plena. Acho que é um primeiro começo, é entender um pouco disso e, junto com isso, obviamente, procurar um bom nutricional, um nutricionista que vai te entender, que não vai te julgar pelo seu peso, que você não vai falar, eu comi um chocolate, vai falar, mas um chocolate. Acho que esse é o primeiro passo, né? Então, é ler, estudar, procurar e tentar, de uma maneira ou de outra, na hora que for comer, respirar fundo e falar, é só uma comida, vamos com calma, amanhã tem mais, eu vou hoje comer um sanduíche, não vai fechar a lanchonete amanhã, fica tranquila, amanhã ela vai estar lá, se você quiser você volta. Tentar não ter esse desespero
tempero, sabe? Com a ajuda profissional é sempre mais fácil. Qual que é a grande alegria do nutricionista? É quando a pessoa entende o quê? Quando ela entende que ela pode comer sem culpa. Nossa, isso é assim, é maravilhoso. É libertador. É muito bom. Isso é muito bom, assim. Quando a pessoa fala, nossa, ontem eu consegui comer um prato de macarrão, né? Porque é o carboidrato à noite que não pode. Fiquei tão feliz. Aí eu fico feliz também. É muito bom. Tem momentos de emoção no consultório? Nossa, tem, mas a gente já aprende a segurar, né? É. Mas tem sim. Tem dia que você sai falando, ai, ganhei meu dia. Ontem foi um dia assim que eu saí do consultório e falei, ainda bem que hoje existiu, assim. Agora, tem dia que é complicado, como toda profissão, né? Jornalismo também. É igual restaurante. Tem restaurante que você fala, ainda bem que eu vim. Tem uns que você fala, putz, que eu vim parar aqui, hein? Gastar e não comer bem, né? É. Mas, ó, eu não sou nutricionista, né? Sou jornalista, mas vou falar da experiência de degustação, que quando eu fui estudar a primeira vez Mindful Eating, tem um exercício da uva passa. De você Sim. pegar uma uva passa, de Eu não conheço, como é que é? fechados. É muito legal. Você pega uma uva passa só, então você percebe qual que é a textura dela na ponta dos dedos, depois você percebe qual que é a textura dela no lábio. Sente o Leva ela, cheiro. sente o cheiro, leva no ouvido, vê se faz um barulhinho, não faz um barulhinho, coloca na boca, deixa salivar um pouco a boca, vê como faz. Antes de você mastigar, é uma coisa que demora quase 5 minutos ali, você com uma uva passa. E depois eu vi esse mesmo exercício aplicado com um quadradinho de chocolate. Nossa, eu uma fazia isso barra de quando chocolate. criança. Eu pegava, desmontava o bombom. Colocar no céu da Pegava- boca. Colocar no céu da boca, comer era um tão quadradinho caro, de né? chocolate e só ver o que você sente, assim, ó, ver qual é o gosto. Você gosta mais do de amargo, mais de doce? E depois, nesse livro que eu li, tinha inclusive uma sugestão de você, então agora coma quantos você quiser. Não precisa comer um só Chega e no depois parar. terceiro, você não quer nem ver mais. Vê quantos né? você quer, eu acho isso tão legal. E ó, é uma iniciação para crítica gastronômica também. Vocês começaram falando que é o trabalho dos sonhos. Quem quiser fazer isso tem que aprender a comer com toda essa Agora, atenção. antes da gente encerrar, e aí já passou É. o fim do treino, Agora é hora de Passou, né? desaquecer. Já desligou, tá fazendo o aquecimento, né? eu queria saber de quem quer ler vocês na internet, que vocês passassem aí os endereços. Você primeiro, por Bom, favor. vamos lá, então. Toda semana na Veja São Paulo, editando diversas colunas, no site da Vejinha também, na Rádio CBN, sempre 5 para meio-dia, de segunda a quinta, às sextas-feiras, 15 para meio-dia, e nas minhas redes pessoais também, Helena Galante no Instagram, eu conto tudo que eu como, todas as fotos da internet Nossa. comendo estão lá, mas também todas as minhas descobertas pelo caminho da felicidade, do treino físico, que eu fico muito feliz de compartilhar também, porque foi uma Bacana. mudança de ideia grande, que é legal, então me sigam, muito bom. Obrigada. O meu é o blog, Não Conto Calorias, e no Instagram, que é o que eu acabo movimentando mais. No blog não tem uma frequência de texto, gostaria de ter mais, mas por enquanto tenho uma média, 1, 2 vezes por semana. E no Instagram, quem sabe em breve em vídeo, estou tentando me organizar. Mas Vai dar certo. Vai dar. Helena, Marina, Daniel também, foi um prazer ter essa conversa com vocês, foi incrível, né? Obrigado. Adorei. E foi um prazer também treinar com você. Então, até a próxima, no próximo episódio a gente tá junto. Um abraço. Tchau, Um tchau. abraço.